Então, pessoal, boa noite. Já dei um tempinho pro pessoal do Instagram entrar. Algumas pessoas entraram, outras ainda não. Mas vamos começar, né? Porque existe um tempo para não penalizar quem já está assistindo, tá? É como eu sempre falo, para quem é sempre bom a gente dizer, né, que a gente veio. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia da CM Eventos, uma empresa de Petrópolis focada em organização de formatura e casamento. Sou formada em administração de empresa, né? Acho válido nós falarmos para a gente ter um embasamento daquilo que a gente está comentando, conversando. E já atuamos no mercado há 13 anos, focando sempre em casamento e formatura. Isso é muito importante, porque a gente consegue, com essa bagagem, estar passando para o nosso cliente a experiência que nós adquirimos ao longo dos tempos. Devido a essa pandemia que a gente vem vivendo, já tem um tempinho, eu sempre coloco para quem vem acompanhando as lives que é uma situação muito complicada que a gente está vivendo, incerta e que não sabemos quando que ela vai terminar. Mas ainda assim, qual é a ideia dessas lives? É não deixar a noiva, o noivo sozinho, sem amparo, sem informação, sem ajuda. Isso é muito importante. Por quê? Para que eles não se sintam sozinhos, tensos e até mesmo inseguros perante essa situação que a gente vem vivendo de pandemia, né? Então, por conta disso, ao longo de mais ou menos 2 meses e meio, eu comecei com um processo de lives para poder estar levando conteúdo, levando informação para quem precisasse. Acho isso super válido e muito importante. Começamos numa sequência de mais ou menos umas 8 lives. Já falamos sobre casamento ao ar, outra live sobre buffet. Fizemos 2 lives muito interessantes. Uma sobre música com o Rafael DJ, né, aqui da cidade de Petrópolis. E fizemos uma outra live interativa bem bacana com o Fael da Necessaire Fashion, que foi bem legal para dar dicas e tirar dúvidas das noivas, né? E em relação à nossa primeira live, que foi sobre... Só um minutinho, por favor, pessoal do Facebook, que o Instagram deu uma pausa. A gente está esperando se reconectar para a gente poder voltar. Para que eles não percam as informações que a gente está passando, tá? Que eu estou passando no caso. Vamos dar só mais um segundinho. Que está reconectando. Instagram tem dia que é meio complicado. Pronto, voltou. E a nossa ideia é essa, é estar passando ajuda e nosso Instagram hoje está muito complicado. Está pausando toda hora. Dá só mais um minutinho para ver se ele conecta agora direitinho para a gente poder dar continuidade, senão fica tudo muito pausado. Só um minutinho, pessoal. A conexão hoje para o Instagram tá horrível. Tentando conectar, mas está difícil. Bom, enfim, enquanto não volta, infelizmente eu não posso ficar aguardando o sinal. Eu vou falando para o pessoal que está no Facebook e depois eu compartilho no Instagram, tá? Então, mediante a essas explicações que nós demos sobre a pandemia, né, que estava dificultando a vida de muitos casais, nós resolvemos então falar um pouco sobre como que a noiva poderia dar continuidade no andamento do seu casamento, como que ela poderia fazer. E frente a isso, nós tivemos uma aceitação e assim um avanço muito grande com a nossa primeira live. E em relação à ajuda mesmo e auxílio, várias noivas me chamaram no privado pedindo informações e dizendo: poxa, Cláudia, as informações que você passou foram muito contundentes, muito boas, então você poderia continuar passando mais informações. E aí, baseando nisso, eu já tinha um planejamento e um projeto de fazer, assim eu fiz. Eu continuei falando sobre essas lives que eu acabei de passar para vocês
E deixando um pouquinho de lado a tristeza da pandemia, nós acabamos pegando a ideia, né, de continuar falando sobre casamento, mas de uma forma mais alegre, deixando a pandemia de lado, falando com o coração, porque tristeza e frustração a maioria das noivas já tem. Então a nossa ideia era trazer apoio e uma certa ajuda para que elas continuassem com o sonho do seu casamento. E frente a essa necessidade dos casais, dos noivos, nós já fizemos essas várias lives que eu já coloquei e a sequência de hoje, para a gente poder estar encerrando essa sequência de uma semana de lives seguidas, levando informação e conteúdo para vocês, nós vamos falar hoje sobre filmagem. Esse serviço que às vezes gera uma dúvida, né? Gera às vezes até mesmo uma insegurança pro casal, que ele não sabe como que ele vai, se ele contrata, se ele não contrata, como que ele deve agir, como que ele não deve agir. É necessário que eu realmente tenha o serviço de filmagem no meu casamento? Enfim, são tantas as dúvidas que eu fui elencando, né, da maneira que iria agradar o nosso público, né, os nossos noivos, e aí eu fui fazendo o levantamento e achei importante também falar sobre a filmagem, porque a parte de fotografia ela já foi explorada numa outra live que teve até bastante aceitação. E hoje, né, como não poderia ser diferente, a gente resolveu então pegar esse ganchinho e falar um pouquinho para vocês da filmagem. Então, quando a gente pensa em planejamento de casamento, vem à nossa mente, né, como noiva e noivo, tantos serviços e fornecedores, que o casal que não tem muita experiência chega até a ficar triste, só de pensar nos custos que ele vai ter. Como que ele vai fazer para conduzir toda essa despesa com o seu casamento. E frente a isso, a essa tensão, fica atrelado a eles também os seus desejos e sonhos, para que o evento aconteça com a grandiosidade que se espera, né? E sem contar as buscas que eles terão que fazer por fornecedores para encontrar os serviços desejados. E o casamento é um passo muito importante para ambos, todo mundo sabe disso. E a escolha pelo sim, ela deve ser bem registrada para ficar na lembrança eternizada de todos. Isso é muito importante. E para que isso seja feito de uma forma bem bonita e segura, a gente entende da seguinte forma: além das fotografias que vão eternizar esse momento, que tal também contratar o serviço de filmagem? Nós entendemos da seguinte forma: as fotos, elas captam os momentos marcantes do evento, sim, isso é um fato. Mas é preciso entender que elas não possuem sons, elas não possuem movimentos e vozes, né, o que transmite a realidade daquele momento. E nesse caso, infelizmente, isso é comum, muitos casais não fazem opção por esse serviço por acharem, em alguns casos, que não tem tanta importância. Por isso, levar para o seu casamento a eternidade desse serviço, é preciso sim. Além de você ter o serviço de fotografia, você ter também o serviço de filmagem, porque ele vai trazer a real importância, o real momento do seu casamento, como se você estivesse ao vivo. Então, às vezes, eu passo por situações de casais meus, noivos meus perguntarem: Claudinha, você realmente acha válido? A minha opinião, ela tem que ser plausível, ela tem que ser focada apenas na qualidade do evento. Sim, tudo que for para agregar valor para o seu evento, é lógico que é válido. Eu entendo dessa forma. Só que às vezes tem alguns casais que ficam muito inseguros com isso. E em cima dessas questões colocadas, a gente sempre pensa, por exemplo, você noivo que está nos assistindo, seguindo as nossas lives. Imagina você contratando um serviço de filmagem ou fotojornalismo, mais à frente eu vou especificar, ou qualquer outro serviço, sem você ter orientação de uma empresa que tem um know-how sobre quais fornecedores são bons, quais fornecedores possuem qualidade nos seus produtos ou nos seus serviços, que prestam e sabe, que vão atender a demanda da necessidade de vocês. E se vocês não têm essa empresa, vocês fazem essa contratação por conta própria. Talvez, e é um talvez quase que assertivo, que você não tenha o mesmo conhecimento e o mesmo sucesso, que você fizesse essas contratações através de uma empresa. Ou então, na pior das situações, imagina se o seu serviço de filmagem, por exemplo, estou focando filmagem porque é o assunto, né, em pauta hoje da nossa live. Se o seu serviço de filmagem contratado não cumprir com as regras e obrigações que é devida. Como, por exemplo, o que a gente fala por isso?
A equipe chegar ao atraso, ao local com atraso é um ponto negativo. Equipamentos sem tecnologia, sem reparo. E uma equipe boa, mas sem comunicação. E o pior dos casos ainda, gente, pensa nisso, como que seria ruim. No pior dos casos, imagina o seu casamento realizado com toda alegria e no final de tudo, quando você está lá já no seu lar, com seu marido feliz, né, curtindo o seu casamento, você recebe a notícia de que o fornecedor não vai apresentar o trabalho de filmagem, porque talvez ele tenha perdido ou talvez não tenha salvo da maneira devida. Gente, isso é uma fatalidade, entendendo? Então, a gente sempre entra com a questão de: você se sentiria segura se tivesse uma empresa com toda uma experiência e que lhe ajudasse na contratação de todos os fornecedores, que lhe apoiasse, que lhe desse uma assistência em qual fornecedor você deve pesquisar, qual fornecedor você deve contratar? Você noiva e você noivo se sentiriam seguros, né, e tranquilos se você tivesse uma empresa que te orientasse em todos os passos de cada parte importante do planejamento do seu casamento? Não só na contratação de fornecedores não, gente. Eu digo isso de uma forma geral, em todo o processo mesmo. Porque tem noiva e noivo que sabe o que quer, mas não sabe como transferir, como transmitir isso. Então, eu como assessora, como cerimonialista, como vivo isso, eu falo com uma certa propriedade sim. Quando o casal contrata uma empresa como a nossa, que é a CM Eventos, que tem uma bagagem grande de experiências e vai saber como conduzir da melhor forma todo o planejamento com todos os fornecedores que forem escolhidos por ela ou não, quais que você deve primeiramente contratar, dificilmente você vai ter esse tipo de transtorno. Dificilmente você terá esse tipo de transtorno. Isso a gente fala com uma certa propriedade e experiência. Então, pensando em todas essas situações adversas, né, que o casal às vezes tem uma pequena insegurança em se tratando de filmagem, eu trouxe aqui algumas dicas que vai ajudar e muito vocês a fazerem a escolha por ter esse serviço, para ter esse serviço no seu evento. Porque eu, na minha concepção de cerimonialista, de assessora, acho super válido, entendeu? Acho muito importante mesmo. Então, vamos lá. Busque indicações. Tudo, eu tô falando com vocês aqui, gente, tô tentando dar uma reconectada aqui no Instagram, porque tá horrível. O Instagram hoje está péssimo. Não tá conectando direito. E aí o pessoal tá se perdendo aqui, tá? Buscando indicações. Conhecer bem o estilo do fornecedor é sempre muito importante. Por isso, busque as informações, pesquise mesmo. Se você ainda não contratou uma assessora, uma cerimonialista, comece as suas pesquisas pelo Google, tá? Isso é super válido. Depois confira a sua página, a página desse fornecedor que você pesquisou e gostou. Confira no Twitter, no Instagram, peça recomendações a amigos, a ex-noivos, sabe? Assim, a chance de você estar contratando as escuras torna-se menor. Independente de você ter essas pesquisas feitas e essas indicações, você pode, lógico, não só pode como deve, ter sim o apoio e a indicação da sua assessora. Ninguém melhor do que ela para te orientar, porque ela vai saber trabalhar o perfil daquilo que você deseja, entendeu? As pessoas, elas sempre demonstram muito empenho em ajudar. Então, se você naquele primeiro instante está na sua casa, quer fazer uma pesquisa, não sabe como ter uma referência daquele fornecedor que você agradou do trabalho, tem muitas pessoas dispostas a ajudar. Pessoas que são ex-clientes, são ex-noivos, estão fazendo pesquisas como você. Então, tudo que você buscar é sempre muito válido. O casal precisa sentir-se bem à vontade com o estilo de trabalho que esse profissional vai oferecer para você, tá? Mesmo que seja através de uma busca, a princípio. Tem que haver sintonia, tem que haver empatia e confiança. Sem contar que nós sabemos, é lógico, em se tratando de organização de casamento, isso é um fato, que muitas pessoas são visuais. Por exemplo, eu, como assessora, como ex-noiva, eu sou um exemplo de pessoa visual. Muitas coisas eu compro com o olhar. Então, o trabalho precisa encantar no primeiro olhar. Isso é muito magnífico, isso é muito importante. Então, se você é noivo e noiva, fez uma pesquisa, buscou, gostou do que viu, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É se identificar com aquilo que você está vendo para ver se te agrada, tá?
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, fica à vontade, porque parece ser um serviço simples, mas muitas das vezes não é. Uma outra dica muito importante, que a gente sempre indica que não é uma solução, não é uma saída, e você tem que ficar bem atento para isso. Filmagem através de um amigo. Muitos casais, eu vivo isso, acredito que outras empresas também pensam, ou pelo menos já pensaram nisso. Para que eu vou contratar um serviço de filmagem se eu tenho lá no meu evento a minha tia, o meu amigo que tem uma câmera tão potente, que entende bem de filmagem, a minha prima, meu cunhado, enfim, uma gama de pessoas convidadas que podem registrar alguns momentos do meu casamento. Os momentos mais importantes, mesmo que ele não consiga filmar tudo, e assim fica tudo certo. Eu vou ter uma pequena lembrança do meu evento, não vou ter um profissional, sim, mas eu vou ter uma lembrança e isso daí me basta. Então, aí a gente fala, isso é muito ruim, tá? Momentos únicos, eles são registrados para sempre. É claro que tanto a noiva quanto o noivo terão lindos momentos guardados nas lembranças. Isso é para sempre, no seu grande dia, claro. Mas ter esse serviço realizado por um profissional que vai transmitir para aquele momento sensibilidade, que vai transmitir facilidade, sabe, carisma, facilidade de transmitir para as cenas que eles vão filmar o real sentimento daquele momento. Isso, gente, não tem preço. Isso é muito importante. Um evento de casamento acontece de forma rápida. Quando a gente fala de forma rápida, é porque normalmente uma festa de casamento dura 5 horas e uma cerimônia dura 1. Então, às vezes é um evento que é sonhado por tanto tempo e passa tão rápido. Então, tão rápido que nós queremos dizer é isso, entendeu? E por isso, a certeza de você ter os belos momentos gravados por alguém que tenha, além de toda a competência e profissionalismo, um carinho, isso não tem preço, isso é sem igual. Então avalie carinhosamente esse cuidado em ter que, de repente, sim, contratar um serviço de filmagem, tá? Pessoal, alguma dúvida? O Instagram hoje não tá bom, não. O Instagram hoje tá brincando um pouquinho. Eu tenho que conversar com vocês, mas eu tenho que dar uma olhada aqui porque não tá funcionando de jeito nenhum. Tá muito ruim, tá péssimo hoje o Instagram. Enfim. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Se quiserem, fique à vontade, tá? Eu vou passar agora para um outro ponto que a gente também acha muito importante. Eu, particularmente, como assessora, sempre falo isso para as minhas noivas. Acho super válido, tá? A possibilidade de você viver bons momentos. Isso é muito importante. Um dos pontos delicados que eu considero de extrema importância são alguns belos momentos acontecidos em todo o evento, tá? Onde, por exemplo, a noiva, ela não presencia, ela não participa. Então, a ter a filmagem torna-se isso importante. Com isso, se ela fizer o serviço, a contratação do serviço de filmagem, ela vai ter a possibilidade de sentir a emoção desse momento. É um momento que ela não viveu, que é naquele momento mesmo, que ela não presenciou. Então, assim, alguns exemplos para vocês entenderem melhor. A entrada de padrinhos, por exemplo. Quem são os padrinhos nessa façanha que é a organizar um casamento? São pessoas tão queridas e especiais, escolhidas a dedo, e que estão sempre tão lindas e tão bem arrumadas, revestidas de muita emoção e amor pelo casal. E a noiva não vê. A noiva nunca vê a entrada dos seus padrinhos, né? Uma outra pessoa, a entrada dos pais. Pessoal, as pessoas mais especiais do casamento depois do casal. Como uma noiva e um noivo não vão querer ver, sentir e se emocionar com a entrada dos seus respectivos pais. Isso não tem preço, né? Toda noiva depois vai querer ver como foi a entrada da sua mãe, do seu pai, como foi essa emoção. Então isso é muito importante. A foto a gente entende que registra sim, lógico que ela registra esse momento, mas não há emoção de estar ao vivo como na filmagem. Entendeu? Então é sempre bom pensar nesses detalhes peculiares que vão fazer toda a diferença, tá? Uma outra dica, entrada dos pajens, né? A gente brinca, aquelas delicinhas, aquelas crianças lindas, caracterizadas de acordo com o sonho da noiva. A entrada também da vovó e do vovô com as alianças.
Eu entendo, como cerimonialista, pelo que eu vivencio, não há nada que emocione mais do que isso. Ver uma geração da sua vida podendo viver de forma única esse momento que reúne o passado e o presente no mesmo instante de amor. É essa mesma tradução, gente, no mesmo instante de amor. Não há nada mais emocionante que isso. Então, esses detalhes, então, onde a noiva espera tanto ansiosamente pelo seu casamento e de uma certa forma ela não pode viver, é mais um incentivador para que ela reflita junto com seu noivo, repense e veja a importância que se tem de contratar esse profissional. É lógico, quando a gente fala do profissional de qualidade, de filmagem, existem muitos profissionais. Eu, como conheço inúmeros no estado do Rio de Janeiro, acho super válido falar assim. Você tem que pesquisar, você tem que saber se é um profissional que tem um certo prestígio no mercado, se é um profissional muito bem indicado para você, qual é o estilo de ferramenta que ele usa para trabalhar, se ele atua de forma contínua nas redes sociais, se é uma pessoa carismática, se está sempre com seus trabalhos atualizados. Isso faz muita importância, porque a filmagem de hoje, ela não é mais a filmagem de antigamente. Então, muitos casais que não vivem essas experiências, eles não conseguem entender. Não entendem que antigamente era a filmagem, aquela coisa meio, desculpa o termo, chatinha, meio ultrapassada, mas hoje está tudo muito moderno. Hoje você pode escolher a filmagem, sim, na íntegra, embora ela não seja muito usada, mas você pode escolher também o fotojornalismo, que são filmagens de momentos importantes. Aí eles fazem um mix, uma montagem de todos os momentos do evento e faz uma filmagem bem bacana. Então, antes de você avaliar essas questões que são importantes, é fato, você também tem que procurar saber se o profissional é bom e se ele vai atender aquilo que você realmente deseja, tá? Mas essas dicas que eu passei acima, elas são fundamentais para que você reflita e pense com carinho, porque agora, no planejamento da organização, pode não ser tão importante, mas lá na frente vai fazer toda uma diferença, tá? Passando para uma outra questão que eu acho bem bacana. Aqui não é uma questão só de necessidade, de você ter que contratar, não. É a questão do carinho, tá? Da atenção com esse momento que eu acho muito fofo, muito lindo, que são os votos do casamento. Com esse cenário de casamento, a gente tem visto cada vez mais inovação, né? Cada dia que passa, o cenário de casamento está com uma questão diferente. É a noiva que só casava com sapato branco, aí mudou para casar com sapato colorido, aí mudou para casar com sandália, aí mudou para casar de tênis, enfim. Uma gama de coisas que realmente vão fazer toda uma diferença. Oi, Ana, bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, boa noite, seja bem-vinda, tá? A gente está falando hoje aqui na live de casamento sobre filmagem, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade. Então, o cenário de filmagem, ele vem mudando, ele muda sempre. Então, mediante a isso, nesse cenário que a gente vive hoje, principalmente para os casais que estão casando ao ar livre, que pensam em fazer uma declaração de amor, ou mesmo um simples texto bem apaixonado, com troca de olhares, normalmente isso é muito importante, porque o cenário está mudando. Então, os votos é uma coisa fofa, bem mimosa, bem carinhosa. Então, quando o casal faz esses votos, né, que podem ser através de uma declaração, de um simples texto bem apaixonado, com trocas lindas de olhares, né, olhares apaixonados, eles podem ser feitos tanto com leituras nos próprios celulares, às vezes o noivo leva lá o seu celularzinho no bolso e na hora certa ele puxa o seu celular e faz aquela linda homenagem. Pode ser feito também sobre textos bíblicos, onde a Bíblia vai estar à disposição do noivo ou da noiva para ser recitado ali alguma mensagem. E, na minha opinião, o mais lindo e emocionante de todos, que é aquela mensagem, aqueles votos escritos à mão, em um simples pedacinho de papel. Nada mais perfeito para que se eternize esse momento, tá? E aí, em seguida a isso, é normal. Vence logo as lágrimas, os suspiros e a emoção, que saem, gente, a gente consegue entender, aquilo sai diretamente do coração. Então, como assessora, como cerimonialista, eu sempre penso, por que não registrar esse momento de forma que sempre que quiserem reviver essa sensação, possam senti-la como se fosse ao vivo, como se fosse a cores, como se estivesse ali naquele momento novamente. Então, um belo registro desse momento fará toda a diferença, sim. A foto vai transmitir
a foto bonita de repente da noiva chorando, do noivo muito emocionado, mas nada como a filmagem para transmitir exatamente isso, tá? Então essa dica dos votos eu acho bem carinhosa, bem propícia, então vale a pena o casal pensar. Esse seria um dos motivos, sim, para o casal fazer a contratação do serviço de filmagem, tá bom? Outra questão, pessoal, outra dica bem bacana. Aí é uma coisa que vai depender da concepção e do entendimento de cada casal, tá? Um vídeo, vídeo de geração para geração. Como que isso funciona? De fato, eu como cerimonialista, eu vivo isso, tá? E não com todas, né? Mas com algumas noivas. Me perguntam assim, Claudinha, por que eu vou filmar o meu casamento? Eu não vejo muita necessidade de ter esse serviço, porque eu escuto falar, porque o meu amigo que casou me disse, porque eu vejo em alguns locais, enfim, ela sempre tem uma saída para dar uma justificativa para não contratação, tá? E elas ainda concluem, eu vou ter um custo grande, depois eu vou assistir uma vezinha, duas vezesinhas para agradar a família, e aquilo depois vai ficar jogado no fundo de uma gaveta, pois mais ninguém vai querer assistir. Torna-se meio ultrapassado. Então, sinceramente, por se tratar desse serviço e me gerar um custo, eu prefiro não ter. Só que, gente, como uma fornecedora de casamento, é preciso entender. Pensem e reflitam. Daqui a um tempo, as pessoinhas tão desejadas, né, os bebês, os filhos, que vão estar a caminho, em um certo momento da etapa da vida, da família, eles vão querer conhecer um pouquinho da história de amor dos seus pais, dos seus avós, como que foi o casamento, se a mãe e o pai, se a mãe casou de noiva, se teve festa, quem estava presente, se teve docinho, como foi a decoração. Então são detalhes tão legais que eu, sinceramente, acho que vale muito a pena. Isso são histórias sem fim. Essas filmagens, sim, são as histórias sem fim, porque são passadas de uma geração para outra geração. Então, mais um ponto importante de você realmente parar e pensar e ver que realmente vale a pena, entendeu? Você optar por ter esse serviço. Ele é um serviço muito válido, entendeu? Sinceramente, vale a pena você fazer isso, tá? Então, pensa com carinho, avalia direitinho. Gente, só um minutinho, por favor, sem querer interromper, mas olha, o Instagram hoje está impossível. Coitadas, noivas estão entrando, estão saindo, estão ficando perdidas, porque não tem como. A conexão está muito ruim. Mas vamos lá. Então, ficou essa dica para vocês avaliarem com carinho essa experiência, né? De estar com o vídeo gravado de geração para geração. Então, olha, avalie com carinho, pensem direitinho, porque é muito válido. Um outro ponto importante também é o making off da noiva. Agora a gente fala de um momento muito esperado e muito importante, né? O noivo tem seu making off, lógico, com toda a sua responsabilidade, com todo o carinho, com toda a atenção, mas ainda existem noivos, tá, que não fazem o making off. Então por isso que a gente direciona esse tipo de serviço, esse tipo de atenção somente para o making off da noiva, porque dificilmente uma noiva não vai fazer um making off, tá? É um momento muito esperado, gente, e cheio de tensão, de emoção e de desejos. A noiva tem as expectativas de como vai ser aquele dia vivido a partir do seu making off. É quando ela acorda, se arruma e já enche o coração de expectativa para começar a viver aquele grande dia. E esse dia, sim, começa através do making off. Daqui a algum tempinho, né, isso é fato para quem já casou, a noiva certamente ela vai ter lembranças de como foi o making off, de um detalhe peculiar ou outro, mas vai ser uma coisa muito superficial. Ela não vai lembrar de pequenos detalhes que vão ser muito importantes para ela, para relembrar. Então entra a filmagem mais uma vez como peso, para que isso de fato, né, fique para sempre. É muito mais legal ter um vídeo que mostre as suas emoções e quem estava com ela antes mesmo da cerimônia. Então, o que é bacana? Por exemplo, a gente entende assim, antes que uma noiva chegue no altar,
para acontecer de fato a cerimônia, muita coisa vai acontecer. E talvez ela deixe passar detalhes importantes e lindos. E o que a gente, por exemplo, eu como assessora, o que eu traduzo como esses momentos lindos e importantes? O olhar da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua tia, ou da sua madrinha, que enche d'água, né, se transborda de alegria ao vê-la se arrumando, vestindo, colocando seu vestido de noiva. Não tem mãe, não tem avó, não tem tia, não tem madrinha que resista a isso. Até eu que sou cerimonialista sempre me emociono. É um momento único. Ou então, também receber um buquê de flores, na maioria das vezes com aquele cartão lindo, transbordando de amor, justo na hora que ela está sentada na sua cadeira, focada na maquiagem dos olhos, que é um desejo de toda noiva, ter aquela maquiagem dos olhos linda, plena, e aí chega esse cartão com essas flores que faz ela transbordar de emoção. Gente, isso é sério, é de arrepiar, sabe? Então, o making-off, né, o trabalho de filmagem no making-off da noiva, ele se preocupa em registrar tudo isso para a noiva, com todo carinho e toda atenção. Então, isso vai fazer uma diferença. E, sinceramente falando, como cerimonialista, eu entendo que é bastante significativo a presença da filmagem. Sabe por quê? Porque além de ter o registro de toda a transformação dela, né, em noiva, é a memória de um momento mais íntimo. Porque esse momento, ele é somente da noiva, né? É como se o mundo girasse ao redor dela e por ela. Então, certamente, com isso, ela vai ser o centro das atenções. Isso é muito importante. Então, esse é o primeiro passo. A gente entende que ali, quando ela chega no local, ou até mesmo na sua casa, na pousada, na casa de festa, onde quer que seja, quando ela chega para começar o seu dia, ali já entende-se que ela está começando a construção da família dela. E poder mostrar isso para as pessoinhas lindas, né, que são os bebês, os futuros filhinhos que virão, vai ser muito especial, tá? Sem contar que a noiva, em específico, ela vai poder reviver e sentir toda a emoção daquele dia sempre que ela desejar. Por quê? Está eternizado, está guardado para sempre na filmagem. Então, como que foi a minha arrumação? Como que foi meu cabelo aquele dia? Será que ficou bonito? Eu não lembro direito. Poxa, será que ficou legal? Vou dar mais uma olhadinha para ver. Então, ela vai ter sempre essa possibilidade. Então, uma noiva quando chega para mim, Claudinha, você é a minha assessora e a minha cerimonialista. A sua opinião para mim é muito importante. O que você acha? Eu devo contratar o serviço de filmagem ou não? Eu digo sempre que sim. Porque como eu vivo isso há 13 anos, já são centenas de casamentos realizados, é uma experiência que eu vou adquirindo em cada evento, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma diferença. Então, acho importante a noiva ter sim esse momento mais íntimo com ela mesma e um momento que é só dela. Por que eu falo isso? Porque quando ela chega na igreja para casar, o momento é dela, mas quando ela chega no altar, o momento é dela e do noivo, e a festa e assim sucessivamente para sempre. Agora, o momento noiva não é só dela. Então, mais um motivo dela poder transbordar toda a emoção e aproveitar cada minuto do making off. E isso não pode ser melhor registrado se não for através de uma filmagem. Então, eu sempre indico que faça assim, tá? Fica essa dica para vocês. E para poder fechar essas dicas que são primordiais no primeiro momento, é quando ela fez as pesquisas, teve total auxílio da assessora dela, da cerimonialista, buscou as indicações, buscou referências, ela agendou reuniões, tirou dúvida, visitou as páginas dos fornecedores, se identificou, o valor do fornecedor está dentro do budget, do orçamento que ela tem, então agora é hora de ela pensar que ela precisa trabalhar e fechar esse contrato o quanto antes. Por quê? Porque todo bom profissional, assim como a minha empresa CM Eventos, assessora cerimonialista, assim como decorador, como buffet, como DJ, todo fornecedor trabalha com agenda. Então, o quanto antes negociar,
melhor. Aí a noiva pode perguntar, mas qual é o prazo ideal para que eu feche o meu contrato? Para que eu realmente finalize e feche o contrato? Assim, não existe uma regra definida. Como eu disse, nós trabalhamos com agenda. A empresa de filmagem também trabalha com agenda. Então, o quanto antes você fechar, melhor. Talvez um ano seja um bom prazo para que você procure o fornecedor e já logo avalie a possibilidade de orçamento para estar fechando o contrato, tá? E quando aí sim você fez todas essas etapas com a ajuda da sua assessora, ciente de todas as facilidades, de todas as possibilidades que o serviço de filmagem vai te trazer, aí é hora de você tomar o passo decisivo, que é fechar o contrato. Então, como que você parte para ele? Você definiu o seu fornecedor. O casal, eu entendo que o casal, independente da opinião de terceiros, ele precisa se perguntar o seguinte: esse fornecedor que eu escolhi vai atender a nossa expectativa? Houve empatia? Houve simpatia? Houve carisma entre as partes? Nós achamos, será que vai haver uma boa conexão no dia? Vai funcionar bem? Porque fotografia e filmagem, eu sempre costumo dizer que são pessoas que precisam ter uma afinidade e um carisma muito grande, porque são pessoas que vão ficar com a noiva a maioria do tempo. Então tem que ser uma pessoa carismática, brincalhona, que faça a noiva dar gargalhadas, lógico, mantendo o seu lado positivo e o seu lado sério do serviço. Mas tem que ser uma pessoa descontraída, para não deixar a noiva tensa. Então, isso é muito importante, tá? Você entender se vai haver essa conexão. Outro detalhe importante: se vocês de fato gostaram do que viram, se vocês gostaram do trabalho. O trabalho atende expectativa? Vocês sentiram confiança e segurança no fornecedor? O estilo de filmagem, fotojornalismo que ele faz é o que vocês realmente esperam? Você acredita piamente que no seu evento vai acontecer conforme tudo que você viu? Com os fornecedores pesquisados e os fornecedores que você teve reunião? Tá? E aí você centralizou isso tudo em um fornecedor que você de fato escolheu. Você só precisa, antes de sair para fechar o contrato, se conscientizar se essas perguntas básicas se te dão sim. Como, por exemplo, gostaram do trabalho? Sim. O fornecedor escolhido vai atender com carisma, com empatia? Sim. Então, se tudo foi sim e você está ciente de ter feito uma boa escolha, o orçamento cabe dentro do seu bolso, então é hora de você partir para o contrato, pois, reforçando, todo bom profissional trabalha com agenda. Então, quanto antes você reservar essa data, melhor. Eu sei que eu posso já ir fechando o meu contrato, porque eu já sei do valor, eu já sei como vai ser, mas eu não sei como que eu devo proceder, porque eu não entendo muito de contrato. Então, uma dica boa procure fechar o contrato através da sua assessora. Leve a assessora junto com você, para poder conversar com esse fornecedor. Não que ela seja uma advogada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas talvez ela tenha um embasamento e um conhecimento, com certeza terá, para poder te dar um apoio, para te deixar mais seguro, né, em relação a você estar fechando o contrato. Então, quando você chegou diante do seu fornecedor, pontos que são primordiais para que você possa fechar o contrato: making off, cerimônia e festa. Tá? Isso precisa estar bem detalhado no contrato. Detalhado em que sentido? Bem específico, questões de horários de início e horário de término, número de pessoas da equipe de filmagem que vão trabalhar, se eles vão trabalhar uniformizados. Isso é importante sim, porque passa seriedade, comprometimento e faz toda uma diferença no visual, tá? Isso é muito importante. Então isso é um fato que você já tem que chegar com isso em mente. E caso você tenha dúvida em alguns pontos, né, como eu já disse, conte com o apoio da sua assessora, até mesmo lá na hora, porque ela vai saber auxiliar de que forma melhor você vai poder conduzir o fechamento do contrato, tá? Agora, se a prioridade do casal, isso, gente, não é muito comum hoje em dia, mas pode acontecer, tá? Então é sempre bom a gente falar para não deixar dúvidas. Se a prioridade do casal é ter uma cerimônia filmada na íntegra, ou seja, toda ela sem nenhum corte, vale a pena investir um pouquinho mais nessa opção. Porque será necessário, por exemplo, deixar uma câmera fixa para captar todo o momento que você deseja. Né? A gente brinca, eu sou assessora cerimonialista, eu não trabalho com filmagem, mas como eu vivo isso, eu acho super válido todo bom profissional, todo bom fornecedor, conhecer nem que seja um tiquinho
o serviço do colega, porque aí no dia você consegue entender e captar melhor o desejo e o interesse daquele fornecedor em prestar o serviço, tá? Isso não quer dizer que é uma regra, mas aí se for, é sempre bom você deixar isso claro, porque aí você entendeu que fechou um serviço de filmagem completa e quando chega na hora é um fotojornalismo, aí você vai achar que a coisa não está funcionando de uma forma correta. Então, se você quer o serviço na íntegra, é sempre bom você deixar isso claro, tá? Uma outra questão que é muito importante, falando sobre isso mesmo, essa decisão, se você quer ter o contrato, se você quer ter o serviço de filmagem no seu casamento fechado na íntegra, ou só o fotojornalismo, isso é muito importante que venha constado em contrato para não gerar nenhum problema mais tarde. Ou se você, no ato que fechou o contrato, não está ciente se vai querer esse serviço completo ou não, já pelo menos adianta para o seu fornecedor que mais na frente, quando você resolver, ele já está ciente e aí ele só vai te dar o reajuste dessa diferença e um adendo de contrato, para que fique tudo certinho, tá? Isso é bacana vocês reforçarem, porque hoje em dia nem todas as empresas oferecem esta opção. E focando muito nisso, embora a gente precise falar, sinceramente falando para vocês, um vídeo completo, desculpem o termo, mas é um pouco chato e é bem monótono. E na maioria das vezes, nem o casal consegue assistir várias vezes. Então, por esse motivo, esse cenário que nós temos hoje de filmagem, ele trabalha mais com fotojornalismo, onde se captam momentos mais importantes. O que é o fotojornalismo? É um serviço que ele vai poder captar alguns momentos do making of, alguns momentos da cerimônia, alguns momentos da recepção, e depois ele vai juntar aquilo tudo em um curto espaço de tempo, ele vai fazer uma filmagem e vai entregar para o casal, que é ótimo, é lindo, é gostoso de assistir, não é cansativo. Então, me baseando no cenário que a gente vive hoje de fotojornalismo, eu acho isso muito, mas muito importante, tá? Então, vale muito a pena você realmente avaliar essa questão de você, de fato, contratar um serviço de filmagem. Então, eu elenquei para vocês algumas dicas que são bacanas e que vão fazer uma diferença, e aí você definiu o que você tem que fazer. Você tem que, então, definiu, sabe quem é, tem apoio da sua assessora, já partir para o fechamento de contrato, entendeu? Então, pessoal, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Pessoal que do Facebook aí, que se deu alguma falhadinha, me desculpem, porque infelizmente o Instagram falhou, não funcionou, eu não consegui passar as imagens, depois eu vou ter que repassar para eles. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, tá? Podem me chamar no privado. Acho importante reforçar com vocês, eu deixei para falar, como eu vou estar fechando a live hoje, essa sequência, eu deixei para falar no final, para falar de uma forma mais ampla. Eu venho falando em todas as minhas lives a importância que eu vejo de vocês passarem essas lives para outros amigos que vão casar, amigos que estão se planejando, amigos que querem começar a planejar, mas não sabem por onde. Siga a gente no Instagram, lá tem vários vídeos bacanas que vai dar boas ideias, tá? Todos os vídeos que eu já gravei até hoje de live estão todos lá, de repente lá você vai encontrar alguma dúvida. Siga a gente também, se inscreva na nossa página no YouTube. No YouTube nós temos vários vídeos bem legais. Acesse o nosso site. No nosso site, cmeventoseproduções.com.br, nós temos uma página de blog sensacional, com várias dicas atualizadas, tanto para formatura quanto casamento, que é o nosso foco. Então, talvez pode ser que lá você encontre alguma dúvida que você tenha e tenha perdido as outras lives e não tenha assistido, tá? Fique à vontade para pesquisar, para tirar dúvidas. E o mais importante de tudo, indica a nossa página para um amigo seu. Peça para que ele se inscreva também. E caso você mesmo que está nos assistindo seja uma noiva que está pensando em como começar a planejar o seu casamento, ou já está com o seu casamento em andamento, mas devido a essa pandemia está parada, não sabe para que lado ir, como fazer, entre em contato conosco. Nós estamos com serviço de assessoria, de consultoria e de cerimonial online,
Teremos o maior prazer em atender você, em tirar todas as dúvidas, em ajudar de uma forma mais próxima a você começar a organizar o seu casamento. Porque o que acontece? O que a gente entende por isso? Eu, como cerimonialista, como assessora, a ideia dessas lives é trazer conteúdo, trazer apoio, trazer carinho para as noivas, para que elas não se sintam abandonadas. Mas em contrapartida, nós temos um trabalho de excelência que a gente pode estar atrelando à necessidade da noiva o nosso trabalho. Então, esse momento de pandemia, muitas noivas estão se sentindo tensas e não sabem como que vão fazer com os seus casamentos. Então, eu sempre reforço, a gente está aqui para apoiar e para ajudar, e que ela não deixe o sonho morrer, porque sonho não envelhece, tá? O sonho, infelizmente, não vai acontecer agora, do jeito que ela queria, mas não cancele. Existe a possibilidade de reagendar para uma nova data, sabe? Se fosse uma coisa muito pessoal, talvez a noiva ficasse um pouco triste, mas é um tema, é um problema, na verdade, mundial, que está penalizando e prejudicando a todos. Então não cancele, sabe? Não desista do seu sonho por causa desse motivo, sabe? Acredite nele, busque ajuda, busque auxílio, busque viver, porque eu digo sempre em todas as minhas lives, mais um motivo para você comemorar. É muito importante. Por quê? Porque você, noivo, vai poder passar por esse momento turbulento sem ser atingido, sem ser prejudicado, sem ser penalizado e com uma grande vantagem. Passou por ele ileso, tá? Com a sua saúde intacta, tendo mais uma chance, mais uma paginazinha em branco para escrever a sua história. As coisas estão difíceis financeiramente falando? Estão, mas tudo a gente consegue, sabe? Quando a gente coloca Deus na nossa vida, tudo vai. Então acredita que primeiramente Deus está dando, né, mais uma oportunidade de você reescrever a sua história, de poder viver esse momento tão desejado. Então, fica aqui, tá? As minhas dicas, agradeço a quem participou. Fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais e contem com o nosso apoio sempre, tá bom? Desejo uma boa noite para vocês, obrigada a quem participou, um beijo carinhoso. Tchau, pessoal, fica com Deus.